o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós estamos no item número 6, Anjos da Guarda, Espíritos Protetores, Familiares ou Simpáticos. Nós vamos hoje para a questão 495. Nós fizemos o estudo, nós iniciamos o estudo desse item no nosso último encontro, começando ali no número 489, né? Foram, portanto, 6 questões que nós estudamos. Nessa, então, 495, Kardec, né, até aqui, ele perguntava, né, sobre a atenção que esse espírito dá àqueles que são os protegidos, de que modo que nós podemos entender a ideia de anjo da guarda, qual é a sua missão, se existe essa ligação desde o nascimento. Kardec explicou que até mesmo antes e depois, né? Fala também aqui sobre se é uma missão voluntária ou obrigatória, e depois aqui no final, se o espírito protetor está fatalmente ligado ao ser que foi confiado à sua guarda. E Kardec explica que pode acontecer dele mudar a sua posição, né, devido a compromissos que o espírito tem consigo mesmo, né, ou com outros grupos. E aí então outro espírito assume o trabalho de proteção e de orientação também. Na questão 495, Kardec então pergunta: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Essa é uma pergunta muito valorosa para nós, porque quando nós pensamos em proteção espiritual, nós imaginamos que essa proteção vem para pessoas de boa índole, mas aí então nós olhamos para a nossa sociedade e vemos criminosos, pessoas que trazem ali grandes distúrbios para a nossa sociedade, e a gente então, olhando por essa perspectiva espiritual, faz uma pergunta natural, né? E será que esses espíritos que trazem tantos problemas, que cometem crimes, que trazem tantas desgraças, tantos desequilíbrios pelo mundo afora, né? E quando nós falamos sobre nossa sociedade, nós falamos sociedade planetária. Da mesma forma que eu penso, se eu tenho um espírito protetor, eu vou imaginar alguém no Afeganistão, alguém no Japão, alguém na África do Sul, e a gente vai espalhando pelo mundo todo, sempre para generalizar os ensinamentos que a doutrina espírita passa para nós. Porque às vezes nós estudamos o Livro dos Espíritos, traduzido no português, que é dedicado para os estudos dos espíritas, nós imaginamos que o mundo fica completamente deserdado de qualquer tipo de atenção por parte do mundo espiritual. Não é assim. Nós precisamos, né, de uma forma veemente, trago essa afirmação, romper todas essas paredes que nós colocamos, né, dos centros espíritas, acreditando que o mundo espiritual só olha para dentro de um centro espírita e só olha para um espírita. E ele não tem atenção nenhuma para uma pessoa que não acredita em nada, uma pessoa que se encontra num caminho bem desvirtuado, com valores bastante inferiores, trazendo tantas dificuldades. Esse é um espírito em evolução, uma criatura divina tão importante quanto nós, mas num estágio evolutivo diferente. E como lembra Jesus naquela passagem do Evangelho, não são os bons, os sãos, né, que precisam de médicos, são os doentes. E nesse caso, então, quem precisaria mais de uma proteção espiritual? Aquele espírito desvirtuado ou aquele espírito que anda na linha? Eis aí a grande questão, porque aquele que anda na linha já tem as suas conquistas, portanto, já está bem encaminhado. Agora, aquele espírito desvirtuado, esse sim precisa de maior atenção. Então, ampliemos sempre a nossa visão, olhando para tudo que nós falamos a respeito da relação do mundo espiritual com o mundo físico, generalizemos, independente da crença, independente de raça, de nacionalidade, de região do planeta, não importa. O que importa é que ele é um espírito encarnado e a relação com o mundo espiritual se dá da mesma forma que nós, com mais ou menos esclarecimento, né, ou conhecimento, mas independente disso, a relação se dá por uma questão de afinidade e das leis divinas também, independente daquilo que nós temos em livros, em crenças. Por isso, então, nesse espírito que se mostra rebelde, essas advertências, as advertências que os espíritos trazem, que não são acompanhadas, o que o espírito faz? Abandona?
Nós temos aqui três fontes de informação para poder esclarecer essa resposta para nós. Kardec, então, traz inicialmente aqui a resposta dos espíritos. Afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido de submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente, e sempre se faz ouvir. É o homem quem lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que é chamado. Então a gente já começa a fazer aqui uma análise, uma avaliação da personalidade, do caráter desse espírito protetor, quando lida com um protegido rebelde. Porque no nosso caso, né, com a nossa personalidade ainda tão imatura, com os nossos valores ainda em condição latente ainda para se desenvolver, muitas delas. Bom dia, dona Miriam. E da mesma forma também, com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, se nós tivéssemos, nós hoje, com a nossa condição, tivéssemos um protegido, e esse protegido se mostrasse rebelde, não seria difícil a gente dizer, então o problema é seu, eu vou cuidar da minha vida, você cuida da sua. Nós vemos isso, por exemplo, dentro de famílias, dentro de círculos de amigos. Aquele que se envereda por um caminho do crime, por exemplo, o que acontece? Olha, você não é mais meu filho, eu não quero mais saber de você, o problema é seu. Nós vemos isso entre pais e filhos. Dentro de famílias, dentro de lares que são desestruturados pelo fato de não haver esse amor verdadeiro entre os membros, e, portanto, simplesmente se mantém junto desde que haja aquela conveniência. A partir do momento em que há essa rebeldia e vem ali os problemas, fora de casa, vai cuidar da sua vida, não quero mais saber. Aí o espírito protetor pega ali um indivíduo que comete grandes crimes na nossa sociedade, e nós temos ali nomes e mais nomes que não faltam, desde os tempos passados, no tempo presente, ainda teremos ainda no tempo futuro próximo muitos espíritos rebeldes. Imaginemos o trabalho e a persistência desses espíritos que, em nome desse amor verdadeiro que permeia essa missão que ele assumiu de conduzir esse espírito para a sua elevação, nós podemos imaginar a intensidade desse trabalho. Lamenta, fica frustrado pela resposta que recebe por parte do protegido, mas ele não desiste. E muitas vezes sabe, inclusive, que uma encarnação não é o suficiente para poder fazer com que aquele indivíduo modifique a sua personalidade, modifique a sua conduta. Então vai acompanhando aquele indivíduo encarnação após encarnação. Pois é, e esse amor paterno no sentido mais puro, né, Tico Teco? Esse amor ainda que quando Jesus diz para nós que a felicidade não é desse mundo, estamos aprendendo também, né, a respeito do amor, isso parte, estamos aprendendo o que é o amor. A gente tem aqui nas nossas relações aqui mais simples desse sentimento, né? Ainda somos muito seletivos, somos muito tendenciosos, nós precisamos daquela reciprocidade. Então o amor puro verdadeiro, como Jesus trouxe para nós, capaz de renunciar a si mesmo em benefício dos seus irmãos inferiores, isso aí nós encontraremos num futuro próximo, assim nós esperamos, quando tivermos ali um grau de evolução maior. Mas nós sentimos isso diariamente, ou deveríamos sentir isso diariamente, desses espíritos que nos acompanham, assim como também os nossos espíritos familiares, que não trazem essa missão especial de proteção e de orientação, mas nos acompanham colaborando com esse processo. Então o espírito rebelde se afasta quando vê que é inútil o seu conselho, mas ele se mantém sempre próximo, sempre atento e ainda assim tentando influenciar aquele que é o seu protegido para a mudança de conduta. Aqui depois, para poder aprofundar com mais essa questão, nós temos aqui o texto Na Rebeldia, lá do Livro dos Espíritos, comentado com o espírito Miramês. Diz aqui para nós, texto interessante também. Na rebeldia. Quando o anjo guardião percebe que o seu protegido está sendo rebelde aos seus conselhos, ele insiste de todas as formas para que o renitente compreenda os objetivos da sua permanência ao seu lado. Se esse fecha os olhos,
tampa os ouvidos à ajuda espiritual, dá-se por amor o afastamento. O que se fez surdo deve sofrer as consequências da sua ignorância no sentido de aprender a verdade pelos processos da dor. O afastamento é referente à transmissão dos conselhos e não desligamento das responsabilidades espirituais. Os espíritos superiores já passaram por essa fase em que se encontra seu tutelado e sabem, por experiência, que o despertamento dos valores espirituais vem gradativamente. Toda violência faz estragos no comportamento, no campo da intimidade da criatura. Nunca podes te comparar com alguns grandes santos que modificaram de momento para outro sua vida. A explicação é que esses espíritos já tinham bagagem espiritual para suportar as mudanças, porque Deus não coloca fardos pesados em ombros frágeis. Todos os estudantes da verdade conhecem essa lei. Aqui, nós podemos citar dois exemplos clássicos para nós, Francisco de Assis e Paulo de Tarso, que são dois espíritos que viviam, Paulo de Tarso era perseguidor dos cristãos, teve aquela experiência às portas de Damasco e acabou depois se convertendo ali num dos mais ativos divulgadores do cristianismo na sua época. E depois, Francisco de Assis, filho de um comerciante na Europa, vivia ali aquela vida de prazeres, vida típica de um filho de uma família abastada, mas que não tem ali valores, e de repente, já vivendo as experiências que ele vivenciou, se depara com uma nova realidade, se converte, se transforma num dos maiores símbolos do amor que nós conhecemos aqui no nosso mundo. Então, essa mudança, como diz aqui Miramês, não foi uma mudança de uma hora para outra. Ele se encontrava ali preso, confuso ali diante das situações que ele vivia, e houve então um despertamento para fazer com que aquilo que já existia dentro dele, aquela bagagem que ele trazia, emergisse então e aí fizesse com que ele mudasse de conduta. Diz aqui para nós ainda: quando o encarnado reconhece o erro e volta a pedir proteção ao seu anjo guardião, este está disposto a ajudá-lo com todo o seu amor e carinho e sente-se feliz quando o tutelado abre as portas do coração para ouvir os conselhos do bem. O benfeitor sempre usa a mansuetude como canal para educar, mas quando necessário, a energia não falta. Usa igualmente o sono para instruir seu protegido. Este ouve sua voz e nem sempre vê seu protetor, mas sabe que alguém o acompanha e orienta pelo que ouve do seu coração, indicando-lhe os caminhos a seguir. O discípulo rebelde, quando reconhece o erro e volta a chamar seu protetor, é comparado ao filho pródigo, voltando à casa paterna. Ele é recebido com festas, onde a alegria esplende em amor, e o amor faz abrir os braços de todos os companheiros espirituais que os cercam, no contentamento que os faz ajudar mais, pois, encontrando as portas abertas, eles entram em nome do Mestre para fazer com que ele sinta Deus na sua consciência e Cristo no coração. A doutrina dos anjos guardiões nos dá a esperança, por sabermos que existem guias espirituais nos acompanhando e nos dirigindo por determinação de Deus. Quando somos conscientes dessa verdade, a nossa fé se modifica. Da posição de fé cega, essa passa a ser raciocinada. Ela vê a realidade e a confiança aumenta em todas as dimensões, para nos dar mais esperança na vida que continua, em todas as direções do universo. As páginas que escrevemos, por misericórdia de Jesus, são um alerta aos encarnados para que se liguem mais aos conselhos dos anjos guardiães. Observa os pensamentos nobres que chegam aos teus como amálgama divino, sentindo felicidade no coração por serem eles procedentes da luz. As companhias espirituais são de acordo com os teus sentimentos. Aprimora-os ou pelo menos esforça-se para tal, que o mundo espiritual não esquece de ajudar-te nas lutas internas de melhorar moralmente. Não sejas rebeldes aos conselhos espirituais que vêm ao teu encontro, até por intermédio de amigos. Os protetores espirituais
usam todos os meios para chegarem ao objetivo de educar e instruir os seus tutelados sem esquecerem o amor, força divina. Os espíritos, quanto mais elevados, mais trabalham por amor e com amor. Os mínimos trabalhos para eles proporcionam a mesma alegria que os grandes. Que Deus nos abençoe para melhor compreendermos os segredos do Criador, porque todos eles são em favor da paz de todas as coisas para a felicidade dos seus filhos. É um texto bem bacana, que vai ilustrando, pequenos detalhes que a gente vai lendo, vai passando, e de repente a gente vê uma frase, uma expressão que chama a nossa atenção para algo que, embora seja óbvio, nós nunca paramos para pensar, para refletir sobre tudo isso. Então aqui Miramês trouxe para nós esse desejo que os espíritos têm, essa persistência de fazer com que nós retornemos. E esse retorno, simbolizado aqui pela parábola do filho pródigo, mostra exatamente todos os espíritos que estão ali nos acompanhando e a aventura que sentem no momento em que nós mudamos as nossas ideias, muitas vezes equivocadas, para nos direcionarmos ou nos alinharmos com as leis de Deus. Depois aqui, reforçando ainda mais um ponto, Kardec traz uma passagem, um texto, na verdade psicografado, de São Luís e Santo Agostinho. E esse mesmo texto ele foi publicado na Revista Espírita, e nós vamos à Revista Espírita. Eu gosto de pegar o original de lá, porque ele sempre traz ali algo a mais, um texto mais completo. Então nós estamos aqui na Revista Espírita, do mês de janeiro de 1859. Inclusive nós temos aqui uma nota de rodapé, fazendo exatamente essa relação. Vide mensagem e o Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 9, questão 495, que é essa que nós estamos lendo. O que eu vou ler aqui, ele tem assim algumas diferenças na tradução. Eu fiz uma pequena comparação e vi que tem ali uma coisa ou outra, mas a essência acaba sendo a mesma, então nós não teremos qualquer tipo de prejuízo. O texto, então, janeiro de 59, é intitulado Os Anjos da Guarda. Comunicação espontânea, obtida pelo Sr. L., um dos médiuns da sociedade. Há uma doutrina, a dos anjos guardiães, que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão à abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Eles se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou, e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise, quanto vos livraria dos espíritos maus. Mas, ó, quantas vezes no dia solene não se verá esse anjo constrangido a vos observar. Não te aconselhei isso? Entretanto não fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Ó, interrogai os vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai adiantar-vos na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas.
Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai. Tendes guias, segui-os. Que a meta não vos falte, porquanto essa meta é o próprio Deus. Aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, dizemos que não vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. O espaço para nós nada é, e não obstante viverem noutro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impõe tarefa superior às nossas forças, e de que não vos deixou sós na terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido, pelo qual vela como o pai pelo filho. Alegra-se quando o vê no bom caminho, sofre quando lhe despreza os conselhos. Não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada um com o seu espírito familiar que fazem, sejam médiuns todos os homens, médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem margens, levando de roldão a incredulidade e a ignorância. Homens doutos, instruí os vossos semelhantes, homens de talento, educai os vossos irmãos. Não imaginais que obras fazeis desse modo, a do Cristo, a que Deus vos impõe. Para que vos outorgou Deus a inteligência e a ciência, senão para repetirdes com os vossos irmãos, senão para fazerdes que se adiantem pela senda que conduz à bem-aventurança, à felicidade eterna. Essa mensagem, então, assinada por São Luís e Santo Agostinho. Kardec, obviamente, fez ali uma compilação para termos um entendimento melhor. Bom dia, professor. Depois aqui nós temos uma observação do próprio Kardec na revista, e que ele reproduz lá no Livro dos Espíritos. Nada tem de surpreendente a doutrina dos anjos guardiães, a velarem pelos seus protegidos, malgrado a distância que medeia entre os mundos. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não vemos na terra o pai velar pelo filho, ainda que de longe, e auxiliá-lo com os seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que motivo de espanto haverá, então, em que os espíritos possam, de um outro mundo, guiar os que, habitantes na terra, eles tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que vai de um mundo a outro é menor do que a que neste planeta separa os continentes. Então, esse texto que Kardec reproduz lá na Revista Espírita traz exatamente essa orientação sobre a importância, né, desse esclarecimento para nós, de conhecermos o mundo espiritual e essas nossas relações, aliás, bastante íntimas, que nós temos com os espíritos amigos. Tico até colocou, né, se todos ouvissem isso e acreditassem, mais da metade dos seus problemas estariam resolvidos, né? Se nós ouvíssemos os conselhos, né, Tico Teco, metade nem seria criada, né? Começaria por aí, a gente não criaria os problemas. Então a outra metade ficaria mais fácil ainda, porque aí nós conseguiríamos acelerar. Mas como eu falei para vocês, a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender esses ensinamentos a respeito do mundo espiritual, exatamente porque durante muito tempo nós já chegamos a debater esse assunto, né? A religião desvirtuada, né, a partir da visão e dos interesses dos homens, né? A religião acabou se tornando uma instituição terrena. E como tudo aquilo que é terreno, criado pelos homens, ela tem ali as suas imperfeições. E isso fez com que durante muito tempo temas importantes do mundo espiritual acabassem caindo nas fantasias. Então não passavam de ilusões. De você imaginar que você tem a proteção de um anjo
protetor, porque o anjo já tem aquela imagem romanceada, aquela imagem distorcida. Quando nós falamos sobre obsessores, quando nós falamos sobre a comunicação com o mundo espiritual, todos os fenômenos, tudo isso ele acabou sendo manchado e se tornou para nós algo que foge da realidade. Então o que a doutrina espírita procura fazer por nós agora é exatamente trazer uma visão racional, uma visão concreta do mundo espiritual, e nós temos então esse trabalho pessoal, esse trabalho íntimo, essa lição de casa de reformular todos os nossos conceitos. Porque mesmo que nós tenhamos uma ideia clara dessa realidade do mundo espiritual, nós estamos impregnados por esses conceitos antigos. Nós passamos encarnações e mais encarnações convivendo com essas mesmas ideias. Então, falando de anjos e demônios, de céu e de inferno, então, assim, por mais que eu saiba que não existe o céu da forma como ele é proposto, que os anjos não são esses seres à parte da criação, que os demônios, que o inferno, aquela coisa toda, quando eu falo em um anjo protetor, isso acaba me mexendo um pouco acaba dificultando um pouco a minha compreensão. Então cabe a nós agora fazer uma reformulação. Mesmo que as expressões continuem presentes, nós temos então esse trabalho de mudar a definição desses conceitos, a definição dessas expressões. Então quando eu falo em anjo guardião, eu estou na verdade falando de um espírito que tem ali a incumbência, que tem ali o compromisso, a responsabilidade de me orientar. Cada anjo, então, cada espírito que obtém esse título de uma forma romântica, de uma forma poética, é apenas um espírito que trabalha em benefício do crescimento da humanidade, dedicando uma atenção especial a um indivíduo ou a grupos de indivíduos. Então nós temos uma dificuldade muito grande nós estamos passando, na verdade, por uma desintoxicação. Tirando aqueles dogmas, tirando aqueles conceitos equivocados e começando agora a trazer novas definições, agora definições mais corretas, mais racionais. E isso é muito difícil, porque nós falamos de nós, que somos espíritas, que somos estudantes, que nos dedicamos a esse aprendizado, mas nós não estamos falando apenas da transformação do mundo a partir da nossa mudança. Nós falamos da mudança do mundo a partir de todos os habitantes. E aí nós olhamos mais uma vez, aquele que comentei com vocês há pouco. Quando nós olhamos pelo mundo afora, como é que as pessoas estão compreendendo essa realidade da presença desse espírito amigo? Ou dessas companhias espirituais, tanto positivas como negativas à nossa volta? Essa presença ela é completamente ignorada pela esmagadora maioria da população. E aqueles que creem de uma forma fantasiosa, pensando nos milagres que podem acontecer, nas promessas que podem ser feitas, imaginando numa intervenção sobrenatural, sem perceber que a responsabilidade de mudança é do próprio indivíduo. Começando na origem, em que ele, andando agora pelo caminho correto, ele deixa de cometer os equívocos que vão trazer sofrimentos futuros. E aqueles que já foram criados, depende dele próprio essa transformação. E esses espíritos amigos, então, estão ali presentes, ajudando, orientando, mas sem quebrar nenhuma lei, como se imagina. Falta entendermos que o principal é o bem do espírito e que a carne é apenas uma ferramenta, mas a carne é exatamente a realidade que nós estamos vivendo, né? Por isso que a gente tem que pensar que nós somos espíritos encarnados e que a vivência aqui no mundo material é para nós uma vivência temporária. Mas é difícil quando a gente fala numa vivência temporária, quando a dor vai batendo todos os dias aqui à nossa porta. A gente se esquece do mundo espiritual, você não pensa em resignação, você não pensa em coragem, porque o futuro vai ser diferente. O que interessa para nós é agora, porque nós somos imediatistas. Então, por mais que eu acredite no mundo espiritual, a minha realidade ela é muito mais dolorosa, então é nela que eu vou prestar atenção. Ainda que seja uma atenção rebelde. Eu vou me rebelar, porque eu vou me revoltar, mas pensa que você é um espírito imortal, que no futuro... Não quero saber do futuro, eu quero saber da agora, porque a comida na mesa é agora, a minha dor é agora, o problema que eu estou vivendo é de agora. Então, esse nosso imediatismo é o que dificulta a nossa compreensão. Mas, vamos lá, é através desse esclarecimento e as mudanças decorrentes deles que vai fazer com que nós tenhamos essa felicidade.
Sem fé no futuro fica muito mais difícil e nós estamos aprendendo sobre esse futuro. Então vamos trabalhando, né? Hermes lembrou aqui, né, pelo erro do imediatismo que levamos para o futuro problemas de hoje, né? E assim vai. Esse imediatismo e também a própria ignorância das consequências que o futuro vai trazer. A gente pensa no agora, né? O que me interessa é esse momento, é viver com a intensidade do momento, ser feliz do meu jeito. E é só que a gente acaba pagando depois aquele preço doloroso. Continuando aqui para nós, vamos lá. Questão número 496. Diz aqui Kardec: o espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo o bem, pode fazer-lhe o mal? Os bons espíritos jamais fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, enquanto a falta é vossa. Então, é uma pergunta que Kardec faz aqui, obviamente que ele já sabia a resposta, porque ele compreende se o espírito que vai proteger um encarnado, ou mesmo um desencarnado, né? Nós lembramos que no mundo espiritual a proteção não deixa de existir. Porque no mundo espiritual, o espírito, muitas vezes no mundo espiritual, ele está muito mais vulnerável ao sofrimento do que como encarnado. Porque aqui no mundo material, nós temos a restrição, os limites físicos, os limites geográficos, os limites financeiros, os limites de relacionamento. No mundo espiritual, quais são os limites que impedem o espírito de causar sofrimento a si mesmo? Então, mesmo assim, há também esse acompanhamento do mundo espiritual. E aí, nesse caso, quando Kardec fez essa pergunta, mais uma vez, obviamente, ele já sabia a resposta, porque se é um espírito protetor, é um espírito superior. Se é um espírito superior, sabendo que ele não retroage na sua evolução, ele não pode proporcionar o mal. E como nós vimos aqui, nessa resposta anterior, lá em cima, onde Kardec traz para nós aqui a resposta simples, que diz para nós que ele se afasta, afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Então, só nessa parte aqui já está bem clara a resposta. Então, quer dizer, nós ficamos, você quer fazer assim? Então fique, eu fico te olhando daqui. E aí então o espírito vai entrando naquela situação, mas aquele pensamento, olha, não faz isso. Presta atenção no que você vai fazer. Você vai se machucar. E aí aquela mensagem de Santo Agostinho diz, né? Eu te avisei para você não ir no precipício, mas você quis ir. Mas depois, né? Porque para muitos espíritos nós lembramos que é uma situação que inclusive acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, há a necessidade de chegarmos no fundo do poço. Então nós temos espíritos que precisam cair, precisam se machucar e se machucar muito para quebrar um pouco daquela rebeldia e a partir dali começar aquele trabalho de ascensão, aquele trabalho de reconstrução. Então quantas e quantas vezes nós caímos nessa situação de apresentar uma rebeldia que os espíritos falam, olha, tudo que eu podia fazer para evitar que você se machucasse eu fiz. Agora que você se machucou, vamos conversar. Hermes lembrou aqui, né, caímos na teoria dos anjos caídos, né, na ideia do retrocesso, né, do espírito retroceder na sua evolução. Então assim, se eu não posso fazer o bem, então eu vou te castigar. Não precisa castigar, basta nos deixar seguir os nossos próprios desejos, os nossos próprios instintos. Já é o suficiente para ter uma queda bem dolorosa. Acho que não é uma teoria, mas a história do homem, né? Nesse caso, né, quando nós falamos dessa parte teórica desses anjos caídos, é exatamente aquela parte dogmática, né, que fala sobre os anjos como como sendo seres criados à parte. Então, os homens, né, nós temos de uma forma latente em nós todas as virtudes. Elas precisam se desenvolver. E aí então vão gradualmente seguindo esse processo natural de evolução. Questão 497. O espírito protetor pode deixar o seu protegido
à mercê de um espírito que o quisesse mal? Olha só então aqui, seguindo esse raciocínio de Kardec. Existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas se o protegido quiser, dará toda a força a seu bom espírito. Esse talvez encontre em algum lugar uma boa vontade a ser ajudada, e a aproveita, esperando o momento de voltar junto ao seu protegido. Né? Então, é aquela história, né, do espírito protetor. Ele se afasta, no sentido como nós vimos ali, trazido por Miramês. Ele se afasta, não mais sendo tão presente nos seus conselhos, mas jamais deixa de acompanhar o seu protegido, mesmo diante dessas situações. Então ele fica assistindo a uma certa distância o espírito tomar suas decisões equivocadas. Mas no momento em que surge aquela oportunidade de semear algo nobre dentro dele, ou fazer com que reacenda ou se acenda algo novo dentro dele, o espírito então não perde a oportunidade. E aí então vem aquela estratégia, né, de perceber, por exemplo, aquele protegido que se encontra desvirtuado. E aí no meio do caminho ele encontra alguém ali que o sensibiliza com uma dificuldade, uma nova amizade, uma nova oportunidade. Então rapidamente ele chega e já traz o conselho para dizer, olha, aproveite isso, tanto para ele próprio, como nós vimos lá no texto, ou muitas vezes para outra pessoa, olha, fala isso para ele. Faça essa sugestão, ofereça essa oportunidade. E aí então ele começa a construir. E ao mesmo tempo, como nós vemos, né, que no caso dos espíritos inferiores, como foi colocado por Kardec, eles procuram aqui, dizendo para nós, os maus espíritos, existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Isso nós temos visto, né, nas obras de André Luiz, e também lá na obra de Dona Ivone, várias situações em que os espíritos batalham para poder trazer para nós uma ideia positiva, uma ideia nobre, né, um direcionamento para o nosso crescimento, mas nós somos constantemente também bombardeados e influenciados por esses espíritos que querem nos desvirtuar. Exatamente porque nós mantemos uma ligação com eles. Pode não ter uma ligação pessoal, mas nós temos uma ligação de tendências, uma afinidade de tendências. Então o espírito vai dizer para mim alguma coisa que simplesmente se encontra presente na minha consciência. Olha, eu tenho uma vontade de fazer tal coisa, então faz que é bom. E aí então nós cedemos. Então aquela figura que mostra para nós aqueles dois anjinhos, né, um anjinho e um diabinho nos nossos ombros, né, um em cada lado nos desenhos, isso se torna uma realidade. Por um lado, aqueles espíritos que instigam a nossa tendência. Por outro lado, aquele espírito que instiga os nossos valores. Eis aí então o grande desafio. O Tico colocou, né, Deus também castiga, né, pois é a sua lei que faz o castigo acontecer para corrigir. Pois é, a ideia do castigo ela acaba sendo, Tico para nós, né, a gente já conversou sobre isso, ela acaba sendo para nós uma ideia muito dogmática, né, um Deus punitivo, aquele Deus mosaico ainda. Então, na verdade, a própria punição, se assim nós podemos entender, é o espírito ter a liberdade de fazer as suas próprias escolhas e ele ficar depois à mercê das consequências. Então a ideia punitiva de dizer, olha, eu vou te castigar, na verdade é assim, olha, você vai ter que aprender com os erros que você está cometendo. Então assim, as dores são criação nossa, né? Não falam, Tico Teco, não tem essa passagem no nosso texto, né? A expressão castigo que a gente tem, que eles utilizam, isso sim, aqui no Livro dos Espíritos tem essa expressão, é muito mais ligada à cultura, né, que os espíritos trazem para nós, né? Porque se nós imaginarmos que Deus pune, aí foge completamente tudo aquilo que nós entendemos como Deus sendo soberano em tudo. Então, quer dizer, já nós aprendemos com as próprias experiências que nós vamos vivendo. Né? Deus se dedicar a punir alguém pela sua imperfeição, a própria imperfeição já é para ele o aprendizado doloroso que ele precisa. Né? O Hermes lembrou aqui, né, li certa vez, salvo engano meu, o único castigo da parte de Deus seria quando o cabra resulta em reencarnar. Né? Deixa eu ver aqui.
Procura para mim, então, a gente vai ver que Deus, essa ideia da punição, como eu falei para vocês, é muito mais uma expressão. Quando ele diz assim, Deus pune por tal coisa. Mas nós precisamos interpretar essa colocação, porque do contrário, nós imaginamos que é uma ação de Deus para castigar alguém. E na verdade, a própria lei vai proporcionar para ele esse aprendizado doloroso. Então nós temos que ter cuidado nessa ideia. Se nós vamos imaginar aquele Deus severo, aquele Deus punitivo, que dedicou um momento especial da sua existência para apontar para você e te castigar. Pois é, então esses instrumentos, não pensemos nisso como punição. Façamos uma interpretação correta dessa ideia, colocando exatamente isso, né? É uma experiência dolorosa da causa e efeito. A lei de causa e efeito é exatamente essa lei que vai nos trazer o aprendizado a partir das escolhas que nós fazemos. Então não vai ser criada uma estratégia especial para que eu sofra. Eu ficarei à mercê das escolhas que eu faço. Eis aí então o grande aprendizado. Como por exemplo, a gente pode imaginar que alguém que usa substâncias que são nocivas para o corpo físico, nesse momento em que uma doença surge em consequência dessas substâncias, não é uma punição que ele está sofrendo. Não é uma punição que foi imposta. Não, porque você está usando essa substância, então eu vou criar essa doença para você sofrer. Então a punição, na verdade, é a lei de causa e efeito que traz para nós o resultado daquilo que nós escolhemos. Façamos uma interpretação dessa forma. Do contrário, nós vamos ter um retrocesso e começar lá no Antigo Testamento para encontrar essa definição. Continuando aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. 498, vamos lá. Quando o espírito protetor deixa o seu protegido se extraviar na vida, é por impotência para enfrentar os espíritos maléficos? A resposta: não é por impotência, mas porque ele não o quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e instruído, e ele o assiste com os seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que infelizmente nem sempre são ouvidos. Não é senão a fraqueza, o desleixo e o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós só provém do fato de não lhes opordes resistência. Aqui nós vamos pegar um pouquinho então do texto de Miramês, porque é importante a gente ver essa ideia da potência ou da impotência por parte dos espíritos protetores nessa nossa relação com os espíritos inferiores. 498, vamos lá. Pegando aqui rapidinho, só um instantinho. 498. Então, nosso texto intitulado Será fraqueza? A pergunta de número 498 pode parecer muito infantil, no entender dos estudantes mais velhos da doutrina dos espíritos. No entanto, sabemos que ela se fundamenta na dúvida de certas pessoas que temem o mal, mesmo na sua expressão frágil e temporária. A luz nunca teme as trevas. Essas é que são escorraçadas pela luz, quando conveniente. Quando conveniente, entendamos isso. O espírito angélico tem a seu favor a tranquilidade da consciência imperturbável, e se é imperturbável, ela nada teme. O protetor procura, por todos os meios, livrar o seu tutelado das artimanhas dos espíritos inferiores. Quando não consegue, por esse estar ligados a ele por uma lei de afinidade, permite o espírito protetor que o seu tutelado fique envolvido, como lição que no amanhã será valiosa como prova. Quando nos ligamos a certas coisas, estamos pedindo para isso, e nos é concedido como experiência, por vezes notável, que vem nos ajudar a conhecer a verdade pela dor, tanto do obsediado como do obsessor. Todos os dois ganham na luta das trevas que se faz a luz. Nas trevas para se fazer a luz. O anjo guardião não violenta a consciência do protegido.
ele impõe suas ideias de luz para quem se encontra nas trevas. Quando aceitas, ele redobra o seu serviço na compreensão dos mais profundos conceitos de Jesus. Quando não, silencia, esperando oportunidades para continuar seu trabalho em serviço de libertação do seu protegido, o que sempre alcança, mais cedo ou mais tarde. Todos os espíritos foram criados iguais. Sendo assim, têm ânsia de luz, por terem vindo dela. Mesmo que no princípio a recusem, a ignorância não perdura. Ela é breve, aparecendo no seu lugar a necessidade de melhorar moralmente, como fizeram os que ocupam hoje os lugares angélicos, fazendo-se guias dos que se encontram na retaguarda. Os guias espirituais, se quisessem, lutariam com os espíritos ignorantes e venceriam com facilidade, expulsando-os do convívio do seu tutelado. No entanto, o seu protegido chama-los-ia de novo pelo seu proceder. Necessário se faz que o protegido queira melhorar, para receber dos seus benfeitores a assistência completa, de sorte a ser protegido por eles. Do contrário, ficará em trevas como os malfeitores, até acordar ou acordarem todos perseguido e perseguidores para o rebanho de Jesus. O Mestre, em seu Evangelho, não arranca os defeitos dos seus discípulos, apenas os ensina a cultivar as virtudes, porque o erro é ilusório no campo o erro é ilusório no campo da imoralidade do bem, da imortalidade do bem. O amor é um sol, e os seus raios são a fraternidade que divide, para depois formar um todo de luz, na garantia de quem a conquistou no coração. A luz não teme as trevas, como já falamos. Ela é, na sua expressão, o próprio Cristo em seu vigor, que nunca falha, que saiu a semear as sementes do amor, que não deixam de nascer no terreno da consciência. O fato do anjo da guarda não opor resistência não é sinônimo de medo. Ele fica aguardando melhores resultados para os espíritos que ainda dormem na inconsciência dos valores imortais da alma. Abracemos a luz, que ela é Deus, a nos dizer: todos sois meus filhos. Nunca se perderá, pois existe um pastor que vos guia em meu nome, Jesus. Então aqui, para nós, olá Francis, olá Inocente. Então aqui para nós, esse texto bacana aqui, né, de Miramês, mostrando para nós exatamente essa ideia equivocada que muitas vezes nós pensamos, né, porque naquela luta, naquela resistência, naquele cabo de guerra que existe entre o bem e o mal, quem vencerá? Nós estamos muitas vezes tão bombardeados por fantasias, né, que são trazidas para nós de filmes, da literatura, da ficção de um modo geral, e se nós fizéssemos um balanço, pensando assim, por exemplo, entre filmes de anjos e santos e filme de demônios e diabo, qual é a proporção que nós temos? Então nós teríamos ali uma quantidade absurda de filmes de terror que se contrapõem, né, ou que desafiam aqueles filmes que trazem para nós uma ideia nobre. Então eu posso dizer para vocês, por exemplo, né, o filme A Cabana. Para quem não viu, né, um filme com teor evangélico, mas que traz uma mensagem muito bonita, que mostra para nós aquela ideia, né, de Jesus, da Santíssima Trindade, dentro dos dogmas católicos, né, e também ali dogmas evangélicos, né, que fala do Espírito Santo, que fala do Pai, fala do Filho, e eles então encontram com um homem que tem uma dor muito grande por ter perdido a filha e coisa e tal. E aí depois eu falo, vamos lembrar agora dos filmes de terror. Eu já começo com A Freira, que é um filme que eu estou querendo muito ver. Aí tem Freira, tem ali Sobrenatural, tem ali Exorcista. Então olha só, a quantidade de filmes que tem de terror que mostram para nós que o mal sempre vence e que o mal tem um poder muito grande, né?
Lembra dali assim dizia, né? O diálogo entre a sabedoria e o protagonista dentro da caverna é muito massa, né? Pois é. Então assim, é um debate muito interessante, embora, né, Cindizinha, baseado assim naquela ideia de um teor evangélico, falando sobre o pecado, falando sobre o paraíso e coisa e tal, mas a ideia, a filosofia, a essência é muito interessante. Agora, quando nós temos a questão do mal, o mal é sempre muito presente. Então nós temos ali aqueles lugares assombrados, pessoas que vão até lá e são possuídas, são obsediadas, são assassinadas, executadas pelos espíritos e coisa e tal. Então as pessoas que muitas vezes não se ligam a uma filosofia espiritualista, que traga um esclarecimento sólido a respeito dessa realidade, leva isso como fantasia. Então você entra numa... É uma coisa bem simples para nós. Você entra num ambiente escuro, à noite, ambiente escuro, sozinho. A primeira coisa que você tem, que você pensa, é uma mão embaixo da cama pegando no teu pé. Você não imagina um abraço do seu espírito protetor. Você imagina que você vai virar de costas e vai ter uma assombração fungando no teu pescoço. Você não imagina que tem ali um espírito guardando você. Então nós vemos assim, que nós somos tão massificados, né, com essa ideia de que o mal tem um poder muito mais poderoso e que atua de uma forma muito mais intensa na nossa realidade do que o bem, que nós acabamos acreditando exatamente nisso, que nessa medição de forças o mal sempre vence. E nós aprendemos isso desde criança. O medo do escuro, a preferência por sentir aquela adrenalina do medo vendo os filmes de terror. Adolescente adora fazer isso. A gente vai, por exemplo, nos shopping centers, nos cinemas, né? E vemos ali nas filas a quantidade de jovens que adoram esses tipos de filme. E por que gostam? Porque faz parte da nossa imaginação. Você imaginasse uma vida com um anjo, não tem graça nenhuma. Agora você imaginar ser perseguido por um demônio, isso sim. Filme de zumbi, então, nossa, nem fala. Mas Miriam, zumbi, ele não é nem do bem nem do mal. Ele é só um morto que reviveu. Viu só? Não tem aquela coisa assim, o zumbi, eu vou te pegar. O coitadinho só tem fome. Por isso que ele morde. Entendeu? Não é nem bem nem mal. Cindizinha lembrou, né? Quem disse que a pessoa consegue dormir com o pé fora da cama? Pois é. Mas gosta, né, Cindizinha? Esse que é o pior. Gosta dessa ideia. Então, essa cultura que nós temos aqui hoje, pois depende do filme, viu, Cindizinha? Tem filme que eu acho legal, agora tem filme que é muito... Esse da Freira eu tô querendo muito ver. Mas aí se chegar mais ou menos numa parte que começa a ficar meio boba, aí eu paro de assistir. Né? Agora você tem aquela boneca do mal, né? Annabelle. Você tem o Chuck. Até os bonecos estão agora atrás das pessoas. Né? Então olha só quanta coisa a gente vai absorvendo nessa nossa cultura e depois acaba tendo essa dificuldade de acreditar no mundo espiritual. Aí você pensa assim, você acredita que você é um espírito imortal? Você acredita que você tem um espírito protetor do seu lado? Você acredita que você, ao desencarnar, você continua vivo? Mais ou menos. E você acredita que vai sair uma mão embaixo da cama e pegar teu pé? Nisso eu acredito. E nisso se torna até uma convicção. Tanto é assim que até muda, até interfere na nossa vida. Aquela superstição, aquele medo. Você chegar naquele cemitério à noite, numa meia-noite, numa sexta-feira 13, você vai estar protegido da mesma forma como se você estivesse num shopping center. Mas lá você acredita que o mal vai prevalecer. Eu vi sim a sequência do... Como é que chama aqueles dois? Tem aqueles caçadores, né? Aqueles caçadores de fantasmas. Me esqueci o nome do filme. Esqueci o nome deles. É um casal aí, que, segundo, né, pelo menos o primeiro, é baseado ali em fatos, né? Que era realmente um casal de pesquisadores que eram chamados para ajudar nessas investigações e coisa e tal, e de repente botam uma freirinha coitada lá. Quando pensa em freira, a gente, em vez de falar de Joana de Ângeles, né, a gente fala da freira do terror. Tá vendo só? A gente podia estar falando de Joana, falando da beleza dela, falando de toda a nobreza de Joana, mas a gente está falando da freira de terror. Evocação do mal, esse mesmo. Isso mesmo. O Francis lembrou, né, por isso que só vejo novelas, né, filme infanto-juvenis, com horas de Poliana, né, e tudo por
por um popstar. Apesar de que novelas nos dias de hoje, né, Francis, também está um filme de terror, né? É aquela desgraça, uma atrás da outra, que eu não sei o que é pior, se as novelas ou se são os filmes de terror. Mas vamos lá, pessoal. Então, toda essa nossa ilustração é para trazer para nós exatamente essa realidade do porquê que nós temos tanta dificuldade de confiarmos nessa assistência. Porque se nós tivéssemos a confiança nos amigos espirituais na mesma intensidade da confiança que nós temos nos fantasmas, nos monstros que permeiam aí nossa vida, nós estaremos bem protegidos. Mas não. Para nós, um é objeto de fé. Porque lembra que a fé, para nós, é algo quase que... É algo que nós precisamos fazer força para fazer valer. Eu quero acreditar nos santos, eu quero acreditar nos anjos, eu quero acreditar no mundo espiritual. Agora, no fantasma, é algo natural. Você cresce acreditando que aquilo é verdade. Você não precisa fazer força para acreditar. Você ficar à noite andando naquele corredor sozinho, para você ir ao banheiro, escuro, com aquele trovão lá fora, você vai correndo e volta correndo. Mas você não precisa nem fazer força para acreditar que existe alguma coisa. Você já parte do princípio de que já tem alguma coisa ruim ali no caminho. Se nós tivéssemos essa mesma convicção invertida agora, quando eu acordo de manhã, com a plena e absoluta convicção de que eu estou sendo assistido pelos espíritos amigos, a minha vida se transformaria completamente. Mas não. Os nossos instintos ainda estão muito mais ligados a essa parte negativa, né? Sim, é muito interessante, né, Francis? Aventuras de Poliana, né? Então são desses grandes programas educativos que nós temos. O Dudu colocou, né? Eu acredito no meu chaveiro do Botafogo e tenho dificuldade para acreditar na minha fé. Pois é, eu acredito que o Timão vai ser campeão, mas... né? E o espírito protetor? Tomara que sim. É o que a gente faz, né? Para a gente ver como nós somos vacilantes nessa questão da fé. Basta a gente colocar um pequeno detalhe, uma coisa tão simples da nossa realidade, que nós vemos o peso que isso tem. Então nós precisamos nos educar para acreditar. E tem coisas que naturalmente nós acreditamos. Vamos lá, continuando. 499. Nós vamos parar aqui na 500, tá? Tem amanhã, Hermes. Amanhã a gente conversa. Vamos ver quem vai chorar amanhã. Pois é, Arnaldo. Mas vai dar certo, vamos na fé. Amanhã tem mais. 499. O espírito está constantemente com o protegido. Não existe alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao protegido. Exatamente, Tic-Teco, né? Então aqui, a pergunta interessante, né? O espírito está o tempo todo do nosso lado? Será que não tem algum momento em que ele nos perde de vista? Aí, como é colocado aqui pela resposta, né? Tem momentos ali em que os espíritos não precisam estar perto. Tudo acontece da forma tranquila. E aqui, então, Miramês, deixa eu ver aqui. Não peguei aqui a questão errada. Na questão 499, deixa eu pegar aqui, diz assim para nós: companhia constante. Vamos lá. A própria ciência, nos dias que correm, nos mostra que é possível se estar presente sem que seja com o corpo físico. É a ciência espiritual, sendo mais evoluída, pode nos mostrar o que é estar presente em várias feições e todas elas com maior segurança. Em certas circunstâncias, o anjo guardião deve sair de junto do seu protegido por força maior, mas não deixa de estar sensível às suas necessidades, onde quer que esteja. Para tanto, tem sentidos desenvolvidos como espírito elevado que é, e a sua iluminação lhe garante cumprir os seus deveres, mesmo a distâncias enormes para os encarnados, mas que para os desencarnados nada significam. Quando o protegido é consciente do seu amigo espiritual,
ele pode chamá-lo pelo pensamento e esse atender pelos mesmos processos e por outros mais que fogem ao alcance dos que se encontram na carne. Os valores do espírito elevado ainda são desconhecidos pelos que pelejam na carne, esforçando-se para compreender a verdade, mas que mais tarde alcançam. Que mais tarde alcançam. Estar presente é envolver o objeto da atenção com os sentimentos. Dessa forma, o ponto desejado recebe, por lei universal, as bênçãos de Deus por intermédio dos seus filhos maiores. Não precisas temer a solidão da parte dos espíritos, porque nunca ficarás a sós. Sempre há alguém que te acompanha de conformidade com os teus sentimentos. O anjo guardião constitui a misericórdia de Deus para todas as criaturas, mesmo as mais endurecidas, revestidas da maior animalidade. Jesus Cristo confirmou essa assistência de Deus pelo exemplo que deu e quando disse: não são os sãos que precisam de médicos, e sim os enfermos. Entretanto, existem ocasiões em que o protetor se encontra ligado espiritualmente ao seu protegido para fazer dele uma antena viva de Jesus em tal ou qual missão que lhe foi confiada. Nessa ocasião, os dois, protetor e protegido, se iluminam com o amor e os caminhos que trilham são albergues de paz para todos os sofredores. A Terra está para subir um degrau na escala dos mundos, e quem a faz subir mais depressa são os próprios homens, aceitando e vivendo os preceitos do Evangelho, partindo de si, atingindo o lar e o trabalho, fazendo da sociedade um todo de luz. A Terra está destinada a ser um paraíso, e estamos mais perto disso do que pensamos. Anjos e mais anjos estão se preparando para descer a ela, revestindo-se dos fluidos de carne para exemplificar o amor e fazer a humanidade, que ainda duvida, viver um clima de esperança, conjugando esforços na aquisição da verdade. É o Cristo voltando para a humanidade. Cada homem deve ser uma estrela de Deus na constelação do amor. E haverá uma só família, um só rebanho para um só pastor. Como o Senhor está presente em nossos corações, quando passamos a viver as suas leis, elas nos dão garantia de vida, fazendo-nos respirar a paz dos céus. Aí então, passamos a beber no grande arroio divino, matando a nossa sede da verdade. O guia da humanidade, o teu protetor particular, nunca te perdem de vista, e estão sempre presentes pelos meios de que dispõem, que são infalíveis. Procura compreender esse esforço e faze alguma coisa em teu favor também, para a maior alegria daquele que te protege e ampara. Então, aqui nós temos, né, essa definição de Miramês, também falando para nós, né, dessa presença. Isso porque Kardec, quando ele fala para nós, no nosso título de estudos, espíritos, anjos da guarda, espíritos protetores, familiares e simpáticos. Quer dizer, nós temos ali então relações que são positivas, que são favoráveis, relações que são muito são constantes. Então, quer dizer, proteção não falta, basta apenas que nós entremos em sintonia com esses espíritos. Mais uma vez, né, utilizando daquela mesma convicção que nós temos, né, na parte negativa do mundo, né? Arnaldo colocou ali, né, precisamos diferenciar a parte de invocar e evocar. Olha, Arnaldo, eu já vi várias definições nesse sentido, né, tanto definições entre espíritas, como também definições entre outros, de outras crenças. Só para a gente poder definir, pegar aqui para nós a definição correta, só para a gente poder ver aqui uma parte interessante. Diz aqui para nós, rapidamente aqui, invocar e evocar, só para a gente poder ver a diferença, já que nós estamos falando dessa parte ali do filme. Diz assim para nós, só um instantinho, peguei aqui do JN de Portugal.
Esses dois verbos são diferentes na grafia e no significado. Evocar significa reproduzir na imaginação, relembrar, chamar para que apareça. Invocar quer dizer pedir auxílio ou proteção de, simplificar, implorar, recorrer ao exemplo ou testemunho de. Né? Então, aqui, o que a gente coloca nessa definição, vou até colocar para vocês aqui de novo, só copiar aqui para a gente poder ver. Só um instantinho. Está aqui, ó, só para vocês acompanhar essas duas definições, olha só. E aqui traz alguns exemplos, né, para a gente poder facilitar o nosso entendimento. Vejamos alguns exemplos. Este local evoca a minha infância. No funeral, a família evocou o grande homem que ele foi. Camões invocou as Tágides que o ajudaram a escrever os Lusíadas. Antes da operação, invoquei a Virgem Maria para que me ajudasse. Então, olha só a diferença entre os dois, segundo essa interpretação. Então, a evocação, que aqui nós utilizamos de uma forma quase que com único significado, a evocação, então, nesse caso, significa a gente exatamente rememorar, conversar mentalmente, no nosso campo imaginativo. No caso da invocação, é o pedido efetivo, segundo essa definição. Então, aqui, mais uma vez, para a gente poder acompanhar. Evocar significa reproduzir na imaginação, relembrar. Evocação, a invocação, quer dizer pedir auxílio e proteção de, suplicar, implorar, recorrer ao exemplo. Né? Então está aqui essa para nós a diferença entre um e outro segundo o dicionário, mas por falta de uma fonte, vamos para outra. Verbo evocar se refere ao ato de fazer com que algo apareça por meio de um chamamento. É maioritariamente usado para fazer chamamento de algo sobrenatural. Com esse sentido, olha outro significado aqui, tá vendo? Com esse sentido, é sinônimo de invocar, chamar, conjurar. Evocar os espíritos, evocar o diabo, evocar almas penadas. Evocar se refere também ao ato de tornar algo presente na sua lembrança e na sua imaginação, sendo sinônimo de lembrar e relembrar. Evocar o passado, evocar a lembrança. Invocar. O verbo invocar significa o ato de pedir auxílio, bem como o ato de chamar uma divindade ou santo para pedir proteção. Nesse sentido, pode ser sinônimo de evocar, chamar e conjurar. Invocar a proteção de Deus, invocar os santos, invocar a Virgem Maria. Então, o que nós temos nessa definição? A parte de evocação é você chamar a presença. A invocação é você pedir a proteção à distância. Então, também tem aqui a outra parte, e tem a parte de avocar ainda por cima. Aí, nesse sentido, já tenho aqui uma definição diferente. Então, evocação é você chamar, você, vamos dizer assim, convidar, convocar. E a parte de invocar é você pedir aquela proteção à distância. Deixa eu ver aqui. Nesse caso, evocou o Espírito Sansão, exatamente. Então, nós invocamos a presença dos espíritos protetores para nos ajudar no nosso trabalho. E nesse nosso trabalho, nós evocamos a presença de um espírito amigo para se comunicar. Então, nessa definição. Então, nós vemos que essa que eu colei para vocês aqui de Portugal, ela acaba tendo um significado diferente. Que é exatamente o contrário, né? Aqui é evocação e invocação que nós vimos aqui. Então, está aí só para a gente poder tirar essa nossa dúvida. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. Nós paramos, então, na questão 499. No próximo encontro, nós vamos, então, falar da questão número 500, aqui dando sequência nesse nosso estudo dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Então,